Tudo que você julgou, se você julgou que seu pai era bruto, se você julgou que seu pai era bruto com a sua mãe, de alguma forma você vai colher isso de volta. Alguém vai ser bruto com você ou você vai ser bruto com alguém. Ou alguém vai fazer isso com você de volta, daquilo que você julgou, ou você vai ser aquilo que você julgou. Você não reparou não que você é igualzinho teu pai e tua mãe? Aquilo que você mais julgava no teu pai, mais julgava na sua mãe, você se tornou igualzinho? É verdade, não é? Você não se acha igual ao seu pai e tua mãe às vezes, não? Aí então você quer ser sincero e fazer isso mesmo. Aí. Através do juízo que você fez julgando o caráter ou personalidade de alguém que te causou amargura, você colherá de forma proporcional. Uma coisa é o pecado de quem nos causa amargura, outra coisa é o nosso pecado de juízo que julgamos contra ela. Esse é o nosso pecado e não o pecado de quem nos causa amargura. Por isso Jesus nos deixou um alerta do perigo de julgarmos as pessoas, seja quem for. Se você foi ferido e carrega uma raiz de amargura, certamente o julgamento em seu coração contra as pessoas que te promoveram em sua vida vai se tornar ainda mais agudo. Quanto mais ferida, mais julgamento vamos carregar. Quanto mais amarga nós somos, mais julgamos as pessoas e mais desconfiamos das pessoas. Porque você sofreu tanta amargura que você não consegue confiar nas pessoas. Tem pessoa que é tão amargurada que elas não acreditam que existe homem santo no altar. Porque foi ferido por líderes. Foi ferido pela religião, foi amargurada. Foi julgada. Às vezes, algumas igrejas, elas passaram os limites da correção. Elas não entenderam como corrigir as pessoas. Então, colocaram disciplina, envergonha as pessoas. As pessoas são proibidas de tomar santa ceia na igreja. Não, eles querem proibir a pessoa de Jesus Cristo. Eu não entendo isso. E chama isso de disciplina, para te envergonhar. E tem pessoas que ficam tão amarguradas com certas igrejas, certas denominações, que elas não quiseram mais saber de igreja. Só de falar o nome já dava estresse na pessoa. Eu conheci pessoas assim, que não suportavam falar de certas denominações por causa das disciplinas severas. E não tinha misericórdia, não. Você sabia que tinha um obreiro de uma igreja, uma denominação conhecida no mundo, muito rica, que ele falou para mim que ele trabalhou 30 anos ali dentro. Que se o pastor fosse sair da igreja, o obreiro, eles levavam para uma salinha. E na salinha era dada a ordem: desça a porrada no cabra. Ele falou que tinha agressão física, a disciplina era soco. Que o pastor dava soco nos obreiros, porrada na salinha e mandava os outros obreiros lixar na salinha. Se sair, vai ser pior ainda. E sair debaixo de maldição. E ele falou que era assim mesmo. Ele falou que a igreja empobrecia tanto, as pessoas ficavam tão pobres, o pobre ficava mais pobre, que eles eram obrigados a vender o que tinha para sustentar a igreja. Isso é reino, irmão? Isso é igreja? Isso não é uma igreja. Isso é uma senzala. Então, nós vemos de certas igrejas, denominações, que a disciplina, às vezes, era pública para te expor publicamente e fazer você sair do ministério, sentar no meio do povo e não tomar a Santa Ceia e falar assim: esta pessoa está em adultério aqui dentro da igreja. Você quer curar ou você quer matar a pessoa? É verdade ou não é? Sim ou não? Não, eu sei que é assim mesmo. Alguns sistemas são severos. Então tem pessoas que carregam a raiz de amargura por causa de igrejas. Que elas não conseguem mais ter adoração a Deus, não conseguem se render a Deus porque é amargurado com o sistema da igreja. Tu viu a responsabilidade que nós temos aqui? Curar? Posso continuar ou não? Então escute muito bem. Esse julgamento que você julgou aqueles que te feriram se tornará de alguma forma o fruto do juízo na sua vida. A Bíblia ensina sobre honrar e perdoar. Mesmo que teu pai e sua mãe seja ruim, teu marido seja ruim, seja o que foi, honre e perdoe. O bom ou mal. Tua mãe pode ser uma feiticeira, mas você tem que honrar essa feiticeira. É a sua mamãe. Seu pai pode ser um cachaceiro. E tem pais aqui que seus pais foram alcoólatras e isso trouxe raiz de amargura na sua família.
Porque a bebida trouxe pobreza e miséria para dentro de casa. E você teve muita amargura contra seu pai e sua mãe. Porque teve falta, escassez. Eu estou falando com pessoas aqui dentro. Você vai vomitar isso para fora, tá? Eu estou te falando sério. Você vai botar para fora. E tem pessoas que têm raiz de amargura que vomita mesmo na hora da libertação. Porque foi tão oprimida pelo papai e pela mamãe na hora da comida. Foi forçada a comer comida que o filho não queria comer. Você amargurou seu filho. Você causou problema de saúde na pessoa, estomacal, certos problemas, porque a pessoa tem raiz de amargura, não sabe porque tem problema de estômago, porque quando era criança o papai apertava a boca, enfiava a colher dentro da boca, engole e ponto final. E chama isso de educação. Se você está fazendo seus filhos, se arrependa. Você está errado. Você não tem que forçar seus filhos. Você vai ter que convencer e ensiná-lo. Não forçar. Não dá. Esse caminho não vai dar certo. Tudo que você está forçando a criança, você está trazendo amargura nela. Você bateu para tentar ensinar, forçou, fez de toda... Achou que a varada ia ensinar. E perdeu mais ainda. Seu filho nem terminou o ensino médio por causa disso. Talvez muitos de vocês não terminaram o ensino médio porque apanhou tanto quando era criança para tirar nota alta na escola. Tu fugiu da escola, tu fugiu da sala de aula. Tu ficava ainda mais revoltado. E você tem que perdoar sua mãe e seu pai por ter te batido quando era criança para aprender na escola. Porque de alguma forma, algo na sua profissão não dá certo hoje. Alguma coisa está te impedindo de prosperar mais por causa disso. Todas as ações. Se teu pai e tua mãe te trancou dentro do quarto, te bateu, te colocou no escuro, você tem uma raiz de amargura e você carrega espírito de medo e revolta em você. Se você foi traído ou traído, você carrega amargura, você precisa ser curado. Então, do que nós temos que nos arrepender? Do fruto do julgamento. Senhor, eu me arrependo de ter guardado esse sentimento de ódio, revolta contra fulano, e me arrependo do meu pecado contra fulano, de ter julgado, porque você está colhendo exatamente o que você julgou. Eu vi a história de uma pastora, que o marido dela era pastor, uma igreja de sucesso, muito abençoada, nos Estados Unidos. Só que tinha um problema neles. O problema era que todas as vezes que os membros chegavam para ela, na pastora, eles atacavam ela verbalmente e descascavam a pastora dos problemas da igreja, que é a culpa dela. E ele nunca ouvia reclamação. Ninguém ia nele para reclamar. E ela, toda vez que ia até ele, falava assim: cara, está acontecendo isso comigo, meu filho. O pessoal está me maltratando. As ovelhinhas estão me maltratando. E ele fala assim: isso é coisa da tua cabeça. Ele nunca dava ouvido para ela. Mudaram de igreja, mudaram de estado e acontecia sempre a mesma coisa. Ela sempre acontecia a mesma coisa. Um dia ela foi fazer uma oração. Senhor, o que está acontecendo? Porque o meu marido, ele é um homem bom, um homem justo, mas ele não me ouve nessa situação. Aí um dia teve uma revelação. Você está colhendo aquilo que você plantou contra o seu pai. Você julgou seu pai quando você era criança, adolescente, jovem. Por anos você julgou seu pai, que seu pai não protegia sua mãe, que ele era ausente. E o que você julgou, seu pai voltou contra você. O seu marido não te protege das pessoas. Ele acha que você está exagerando, porque é um espírito que impede ele de te ouvir. E toda vez que você falar, ela falou que tem uma visão. Que um espírito vinha, e toda vez que queria falar com o marido, esse espírito não deixava ele ouvir o que ela falava. Aí um dia que ela se arrependeu, ligou para o pai dela, pediu perdão para o pai dela. Quando ela pediu perdão para o pai, a situação aconteceu de novo. Porém, a coisa mudou. Quando ela falou com o marido, imediatamente ele se levantou. O quê? Isso nunca mais vai acontecer com você. Ele foi lá e tratou diretamente com a igreja. Ela falou que dali em diante nunca mais se levantaram contra ela dentro da igreja. Passaram a respeitá-la. Então ela perdia uma certa honra, uma proteção. E essa desproteção que ela tinha fazia que as pessoas atacassem. Os demônios usavam as pessoas para atacar ela. Então existe áreas da sua vida que você hoje está desprotegida ou desprotegido, que simplesmente há uma ação que acontece, que se repete contra você, porque você está colhendo um fruto de juízo na sua vida.
seja na tua área financeira, seja na tua área familiar, emocional, sentimental, em todas as áreas, aonde tem alguma sentença que sempre se repete contra você, você está colhendo fruto de um julgamento, que você vai ter que parar e se analisar. Se você julgou seu pai de adúltero, você vai pecar. Se você julgou sua mãe, você está colhendo exatamente a mesma coisa. Ou alguém está fazendo contra você, ou você está fazendo contra alguém, ou contra você mesmo. Quem está entendendo, fala amém? Fala, frutos de julgamento. Tudo que eu julgar, eu vou colher. Só que tem um problema. O problema é que sempre você vai colher mais do que você julgou, do que você plantou. Acabei de ler o texto para vocês. Uma boa medida, calcada, transbordante vos será dada. Seja medida boa ou ruim. Este é o problema do fruto do julgamento. Você colhe por resto da vida uma coisa que você julgou, mas você colhe por resto de toda a sua vida. Porque o diabo é legalista. Enquanto o problema não for sarado das jurisdições espirituais, quando não for confessado o pecado, você continua sofrendo na terra. Fala, todo pecado inconfesso e todo julgamento inconfesso, eu continuo sendo julgado. E não estou falando por Deus, estou falando pelos demônios. Você vai orar para certa situação, você não consegue obter justiça, porque você está em falta diante do trono da graça. Você deixou uma falha na sua própria vida, você está colhendo de volta. Se você está julgando seu marido, você está em pecado. Isso vai voltar contra você, as pessoas vão te julgar e as pessoas não vão querer você perto delas. Simplesmente não é porque elas não querem, simplesmente porque tem um diabo na sua vida que está te impedindo. Quem está entendendo, fala amém. Fala, eu tenho que tomar cuidado. E hoje, eu vou reparar na minha vida, estamos encerrando agora, o fruto do julgamento. Fala, é a hora de sair da minha vida. Então escute o que eu vou te falar aqui agora. Muitos estão querendo a justiça que reclamam contra os seus ofensores. Mas se esquece de uma coisa. Você também receberá a justiça que você merece em vez da misericórdia que você carece. Toda vez que você vai na justiça própria, seja em oração e pede justiça, você pode ter certeza que você vai ser julgada na mesma balança. Até aquelas orações que você faz, eu quero justiça, fulano de tal, você se prepara. Porque uma hora ou outra você vai colher de volta isso, e as pessoas vão te resistir na terra. Seja quem for, teu melhor parente, a pessoa que mais te ama, você não vai colher nada nela de bom. Porque você se sentenciou sozinho no mundo espiritual. Jesus deixou para nós, eu vou ler de novo isso aqui agora. Eu vou ler de novo aqui para você. Ó. Lucas 6,37. Não julgueis, vamos repetir comigo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenado. Perdoais e sereis perdoado. Dai sempre e recebereis sobre vosso colo uma boa medida, calcada e sacudida e transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, a medida que vos usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será usada para vos medir. Encerramos a nossa pregação aqui. Não preciso mais estender sobre esse assunto. Quem está sendo mais consciente das suas responsabilidades? Eu vou te dar um minuto para você, um momento, para você orar e você limpar o seu coração aqui agora. Você não vai sair daqui do jeito que ele entrou. Se você está com a sua família, se você quiser vir com a sua família, dobrar o joelho, orar com seu esposo, você vai vir aqui e vai orar com a sua família aqui. Todos que quiserem levantar. Não, você não está entendendo. Você precisa livrar desses frutos do juízo na sua vida. Toda a mensagem, ela teve 3 partes essa mensagem aqui. Eu estava sentado ouvindo a Deus. Eu falava assim, hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou na igreja, eu vou ficar em oração aqui. Estou muito cansado. E quando eu escrevi a mensagem, ela era sendo descortinada para mim, eu vi uns anjos correndo e me buscavam. Vamos. Toda vez que eu perguntava, eu orava e tal, dobrava meu joelho, a mensagem vinha e aqueles anjos apareciam. Vamos para o altar. Eu estou aqui com uma mensagem e entreguei hoje a palavra que Deus me deu para vocês. Recebam a palavra de cura, recebam a palavra de salvação na sua vida.